Olá, olá pessoal. Estamos ao vivo para a live com a Oi Berriel sobre não binariedade, aguardando ela chegar. Ah, Oi chegou, acabou de chegar. Oba, oba. Olá pessoal. Deixa eu ver a solicitação. A Oi está aí? Opa, Ah, foi. alô. Olá, E tudo aí, boa noite, gente. bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo. E por aqui? Tô aparecendo Consigo te agora? ouvir também. Tudo certinho, maravilha. Então, temos que esperar o Társilo, né? Mas eu acho que ele estava com problemas de conexão. Então a gente vai começando aqui, aí se ele chegar, eu incluo ele na chamada. E aí ele pode acompanhar a partir do momento em que a gente parar. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha breve, aí depois eu passo a palavra para você se apresentar e falar aqui sobre os seus estudos para todos e todas. Ó, linguagem inclusiva. Bom, eu sou o Cello, gente. Eu sou agora coordenador substituto eventual de comunicação do NEAB. E a ideia desse ciclo de lives é trazer pesquisadores, pesquisadoras trans. Não é por causa do mês do orgulho, é uma pura coincidência, porque eu entrei na coordenação de comunicação em julho, mas foi uma linda coincidência. Então, a ideia é essa, e essas lives são em parceria com a revista Estudos Transviados, que eu sou coordenador também, e o Társilo devia estar aqui para mediar, ele deve entrar daqui a pouco. Então, bom, eu não vou me apresentar, não acho que seja necessário. Eu vou passar a palavra para você se apresentar e falar sobre a sua pesquisa, que é sobre não binariedades e também produção de conhecimento, né? Acho isso muito importante de falar sobre isso, porque acho que as pesquisas que existem na academia sobre não binariedades e produção de conhecimento não são protagonizadas em grande maioria, né, por pessoas não binárias. Muito pelo contrário, né? São pesquisas que quase fetichizam a não binariedade ou tratam da não binariedade como se fosse uma só, como se fosse uma coisa mística. E eu não acho que isso seja. É, isso é uma visão muito cisnormativa, né, sobre o que é ser trans. Então, e que reproduz aquelas questões todas de hierarquia, de epistemicídio e apagamento. Então, acho fundamental tudo que você trouxer aqui também. A ideia a gente é transcrever e isso também se tornar algo escrito para ficar registrado de uma outra forma. Bom, então a palavra é sua, a Oi, se apresente, fique à vontade e é isso. E logo depois, quem tiver comentários, a gente vai também, eu posso ler aqui para você. Então vai nessa. Certinho. Boa noite, galera. Meu nome é Oiberiel, tenho 27 anos. Agradeço o convite por estar aqui falando da minha pesquisa. Ressalto a importância do projeto em colocar outras pessoas aqui trans. Se eu não me engano, é a segunda live, né? Que a gente tá. Terceira live, eu perdi uma, meu Deus. Mas vamos lá no site, né? Tá no Instagram ali pra gente acessar. Uhum. Então, eu sou formado em Ciências Sociais, bacharelado, estou terminando a licenciatura e recentemente entrei no programa de pós-graduação do BPGSA ali no IFIX, Aí, também em Ciências Sociais, Sociologia e Antropologia. Eu estou no primeiro semestre, então minha pesquisa ela está bem inicial, assim. Eu estou pensando nas questões de pesquisas, praticamente, começando a tentar delinear um pouquinho o que eu vou trabalhar. Eu já trabalhei um pouquinho na educação com o coordenador Thiago Ranieri, também na UFRJ, desenvolvendo um projeto sobre currículo, didática, e em paralelo com alguns amigos eu consegui fazer um projeto também que falava sobre a expectativa das pessoas queers e transgêneras não binárias no ensino básico, no ensino médio e na formação de licenciatura para o acesso à sala de aula, né? A gente até criou o título Corpos que Chegam Antes como um pressuposto desse espaço que a gente tem perspectiva de estar dentro, em formação de professores em licenciatura, e ali em sala de aula percebendo que quando a gente chega no espaço, esse espaço já olha para a gente e já tenta significar a gente, e isso já traz alguns curtos-circuitos que a gente tem de alguma forma que lidar e também uhum. superar e fazer a nossa docência. Eu acho que o Tasso conseguiu entrar ali. Eu não sei Sim, mas ele se. tem que
que entrar pelo perfil da revista. Ok. Então, vou continuando por enquanto. Uhum. O que me trouxe até aqui também tem a ver com a minha trajetória pessoal, que foi a minha luta pelo reconhecimento do meu gênero, pelo conhecimento dele. Eu entrei em ciências sociais principalmente pensando em entender mais questões de gênero e sexualidade, mais pautadas para as questões transgêneras, pensando principalmente no combate à ignorância, né, que vem de um lugar também, eu acho que a gente, enquanto sociedade, ainda carece um pouco desse conhecimento de gênero. Então, eu fui tentando lidar sobre algumas interpelações que me fizeram sobre, então, o que é não binariedade de gênero, o que é transgeneridade, isso é uma fase, isso é uma questão que você vai desvencilhar com o tempo. Então, eu pensei em, tá, se eu não tenho essas informações em casa, eu vou atrás de algum lugar que possa me dar essas informações. Aí eu olhei ali para letras, para biologia, para psicologia, algumas áreas que pudessem trabalhar essa temática, e acabei me identificando um pouco mais com a sociologia, mesmo com várias críticas no ensino médio, né? Eu vim de uma escola pública, ela era federal, Colégio Brigadeiro Newton Braga, na Ilha do Governador Rio de Janeiro, e percebi também que lá eu não tive uma formação que me trouxesse reflexões de gênero, né? Porque isso tudo a gente tem que ir atrás para conseguir conhecer. Isso foi em 2015, 2016. Em paralelo a isso, eu percebi que, como eu ia entrar no espaço novo, no espaço de sala de aula, ali no IFITS, eu iria lidar com várias pessoas novas que ainda não me conheciam e eu estava sem paciência para lidar com transfobia gratuita, com pessoas errando meu pronome, com pessoas errando meu nome. Eu já fui logo direto, assim, sem ensino médio, atrás da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o núcleo Universes, que é um núcleo especializado em homofetividade, em defesa de pessoas trans, e comecei a ir atrás da uma documentação que me pudesse fazer processar as pessoas que me atacassem, basicamente. Essa foi a minha grande motivação. Quando eu cheguei nesse núcleo, eu tive a possibilidade de fazer meu processo jurídico de retificação de nome e gênero. Não sei para tudo. De nome e gênero, para conseguir retificar o meu nome, né, que eu não usava, não fui batizada e registrada na certidão de nascimento como Aoi, mas com o tempo eu fui significando e pegando isso tudo pelas propriedades. Ih, meu Deus. Tarso chegou com um helicóptero. Helicóptero é ótimo, é ótimo. Ih, meu Deus. Esperar. Tarso, você está nos ouvindo? E aí, Opa, sim, conseguimos. sim, conseguimos. Uhum. Calma aí, gente. Cheguei. Consegue me ouvir? Beleza, não, beleza, continua assim, Desculpa, Aoi, tive tá? uns Se puder problemas só mutar o técnicos aqui, seu mas áudio consegui por enquanto, entrar. enquanto a Aoi fala, para não E aí é interferir. isso. Aí Não quando queria chegarem interromper, então pode questões, dar aí você seguimento. traz e E se aí apresenta depois eu me também. apresento e começo a Então, Aoi, fica à vontade, falar. pode continuar. Então, eu vou estar continuando. E com esse processo que eu comecei ali na Defensoria Pública, atrás dessas documentações, para me blindar contra a transfobia da universidade, eu fui percebendo que esse processo ia demorar muito tempo. Eu comecei em 2015, o resultado dele só saiu em 2021 e só foi efetivo real em 2022. Então, teve um grande tempo aí de espera, de lidar com as questões, em que eu tive que lidar diversas vezes com a burocracia da UFRJ, com questões ali de respeito de nome social, do qual eu sempre fui vista, né, ali na como é que posso falar? Tanto na secretaria quanto no DRE, nas partes da instituição da UFRJ que lidam com questão de registro e com essa incorporação da gente do nome social. Como foi uma política recente, em 2015, ainda não tinha uma regulação bem estruturada no próprio sistema da universidade. Então, questões como lista de chamada, e-mails, que até hoje acontece com algumas pessoas, ainda não tinha efetivo, né, do que eles se propunham a fazer, que era só utilizar a partir do meu nome certo, o Iberriel.
Então, por aí eu fui vivendo, fui descobrindo, fui vivendo a universidade, percebendo, indo atrás de questões de gênero, questões de sexualidade, percebendo que o curso também trabalhava outras questões. Entendi o que era antropologia, que até então eu não tive no ensino médio, acredito que a grande maioria também não teve. Então, foi uma descoberta no próprio fazer da universidade, né? Eu me debrucei ali num currículo para tentar aprender mais sobre gênero e acabei encontrando um todo outro universo sobre outras questões, sociedade, ser humano, e eu fui me aperfeiçoando. Em 2022, eu consegui finalmente o resultado, né? Nesse processo da retificação de nome e gênero, eu tive que passar por todo aquele processo antigo, que não é mais atual, de tipo, você ter que provar a partir de fotos, a partir de um laudo de assistência social, de um laudo da psicóloga. Então, eu lembro que quando estava saindo meu caso, em 2020, eu fui chamada pelo fórum da Ilha do Governador, que ficou responsável pelo meu processo, para falar com a psicóloga. Fiz umas 3, 4 semanas, um dia em cada semana, uma reunião com ela, para ela avaliar o meu caso, para ela conversar comigo. Também lembro que tinha uma estagiária, achei tudo, porque, né, uma pessoa jovem ali conectando eu com aquela pessoa que eu achava que era uma autoridade que podia dizer ou não se eu podia ser deferido ou não, me deu um certo tipo de conforto. Então, esse lado da estagiária também me trouxe uma potência nesse processo. Para minha surpresa, o laudo foi bastante positivo da psicóloga. Ela afirmou que a questão de retificação de nome e gênero é uma coisa que eu já vivia e que iria só oficializar a minha questão na sociedade, que é justamente o que eu estava procurando. Então, foi bem positivo. Quando chegou a sentença do juiz, eu tive a notícia que era o primeiro caso. Então, eu consegui ser a primeira pessoa transgênera não binária a ter ali o deferimento e o reconhecimento jurídico de gênero e de retificação de nome a partir da transgeneridade não binária no Brasil. Né? Então, criei jurisprudência, isso foi um boom, assim, saindo nas notícias, isso impactou um pouco a minha família, impactou as minhas amizades, em questões de reconhecimento e de aceitabilidade da minha identidade, né? Porque até então era aquela questão, oi, tá ali sozinha, faz muito sentido. Aí quando consegui o reconhecimento jurídico, isso veio como a questão, então, não é que fazia sentido? Aí eu estou conectando com aquilo que eu falei no início. Não sei se vocês lembram, ou a galera que está entrando agora ainda não pegou, que eu entrei na universidade justamente para combater esse tipo de sobreposição à narrativa de quem eu sou. Então, eu estava ali, outras pessoas falaram, não, você não é transgênero não binária, isso não existe, isso é do Twitter, isso é de internet. Então, como assim não existe? Eu vou descobrir sobre isso. Entrei na universidade, fui descobrindo, entrei na questão judicial também, consegui a permissão a partir do que eu consegui trazer enquanto pessoa. E com essa repercussão do meu caso, abriu um precedente nacional, né? Eu comecei a receber mensagem de outras pessoas falando sobre essa insegurança de se assumir enquanto pessoa transgênera não binária e essa possibilidade de não se sentir louca, não se sentir desviante, não se sentir num processo em que isso não é válido. Então, foi bastante importante para mim também receber mensagens, escutar a galera, escutar os casos, poder acolher essa galera e ser acolhida também nesse processo pela galera. Eu acho que foi uma troca bastante interessante, né? Depois começou a sair notícias de pessoas em Bahia, no Maranhão, sendo as primeiras pessoas transgêneras não binárias sendo reconhecidas nesses espaços a partir de processos jurídicos. E com o tempo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, também nos diversos, do mesmo núcleo que fez a minha retificação de gênero, passou a fazer um mutirão aqui de retificação de nome de gênero de pessoas transgêneras não binárias, acarretando, se não me engano, 47, mas entre 40 e 50 pessoas nesse mutirão. Foi bastante interessante porque outros estados também começaram a fazer esse mutirão e agora eu já perdi a contagem, né? Eu lembro que no início, assim, eram 3 pessoas transgêneras não binárias no Brasil oficializadas. Agora são 4, aí do nada, veio mais 47, aí veio mais 30, e a gente já perdeu um pouco, pelo menos eu, né? Essa contabilidade exata do que deveria ser. E com isso, eu estava em paralelo tentando fazer a minha inserção no programa de pós-graduação na Faculdade de Educação, onde eu estava fazendo essas pesquisas sobre expectativa
da pessoa na sala de aula, esses impactos de ser uma pessoa transgênero em sala de aula. Eu também estudei um pouco sobre a dengue, junto com a orientação do professor Tiago Ranieri, e a partir disso eu tive algumas experiências de fracasso. Não passei no primeiro processo seletivo, não passei no segundo processo seletivo. Foi quando eu comecei a me questionar, voltei para ciências sociais, já com outro olhar, agora não buscando questões de gênero, referências queer, referências transgêneros, e consegui trabalhar bastante na educação, mas pensando em questões que eu pudesse pesquisar enquanto pesquisadora mesmo. Tipo, eu fui vendo ali, e a partir disso eu percebi que a professora Letícia Ferreira, titular do Departamento de Antropologia, que pesquisa etnograficamente documentos e burocracia, tinha uma abertura muito interessante num trabalho de Lucas Freire, se não me engano agora ele está na UERJ, que avaliou esse mesmo núcleo de defensoria pública e a sua função em identificação de nome e gênero de pessoas travestis e transexuais. Ele fez essa pesquisa, essa etnografia, em 2015, em paralelo, enquanto eu estava fazendo o meu movimento de mudança e retificação de nome e gênero. Então, quando eu vi essa referência, achei mega interessante e percebi uma localidade ali, no curso da antropologia, que eu pudesse desenvolver algo em que eu tinha um ponto de vista para acrescentar e um privilégio nesses impactos. Um campo que é um dos versos, a retificação de nome e gênero de pessoas trans, em que teve uma atualização recente, que é o meu caso, a jurisprudência do meu caso, e uma abertura que não tinha sido considerada por esse autor nessa produção, até porque não foi datada nesse dia. Então, eu fiz um pré-projeto para o PPGSA pensando nessas questões, pensando em retificação de nome e gênero, pensando em como isso se dá no caso transgênero não binário, de como a gente vai impactando. Existem algumas escolhas do núcleo, como a homogeneização do termo não binarie enquanto a referência de sexo de todas as pessoas que fizessem esse processo depois. Eu queria entender um pouco de como isso foi gerado, alguns debates, assim, algumas questões e ampliações que eu fui entendendo a partir de narrações também, que foi bastante importante do contato com as outras pessoas transgêneras não binárias, que me viam como referência e mandavam mensagem para mim perguntando, tipo, como ficou o seu sexo na identidade, na questão de nascimento? Não binário, não binário, não especificado. Aí, especificamente, o meu ficou não especificado. Não ficou ainda nessa englobação de não binário. E essa mudança, né, tipo, de uma política em cima de uma jurisprudência com uma diferença de destinamento para as pessoas que estão procurando esse tipo de processo, me trouxe uma indagação também, assim, tipo, tem questões ali que precisam ser investigadas, pesquisadas, e que talvez o trabalho etnográfico, o trabalho antropológico, que é a gente ir lá, observar, acompanhar o dia a dia, descrever, ver essas questões que tem no próprio processo de fazer a documentação, de como as pessoas chegam, de como essa documentação passa pelos setores burocráticos, de como ela vai sendo incorporada e tal, era bastante interessante para mim e para o próprio contexto. Eu consegui passar, felizmente, nesse processo e agora me encontro dentro do PPGSA, depois desses traumas aí, de fracassos, depois desses movimentos aí de tentar, utilizando da questão transgênero não binária. Dentro do curso, agora, eu estou olhando já para um outro objeto de pesquisa, ou seja, para um outro tema. Já estou pensando em trabalhar corpo, em trabalhar a construção do corpo não binário em relação com o conforto das pessoas com esse corpo. Então, destinei a minha orientação ao professor Otávio Bonet e estou bem nesse projeto inicial. Eu acho que eu cheguei no agora, né? Eu vou deixar para vocês fazerem as perguntas. Primeiramente, parabéns pela aprovação. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você tinha passado no mestrado. Acho que o PPGSA está ganhando muito com você ali. Na verdade, é isso, né? O PPGSA está ganhando mais com você ali do que... Não, mentira. Mas eu acho que é realmente assim, uma vitória do próprio programa, sabe? Uma honra do próprio programa. E eu lembro que quando eu entrei... só vou falar um pouquinho só, tá? E aí eu passo para você. Lembro que quando eu entrei na graduação,
Lá em 2018, eu era um bebezinho, assim. E eu sempre falo isso, eu sempre vou falar isso, porque eu acho que é muito importante. E você foi a pessoa que, para mim, era uma referência de uma pessoa trans. E eu não me, obviamente, temos experiências muito diferentes, somos corpos muito diferentes. Mas quando eu te conheci, eu me senti menos sozinho num espaço que estava cheio de pessoas cis, estava me descobrindo ainda. Eu acho que é muito importante isso que você falou sobre as pessoas que foram falar com você e perguntar para você como é que ficou com você, né, nos seus documentos, como é que foi para você, para saber como é que é ser com elas, porque, e aí trazendo até um pouco uma questão de ajuda mútua, do anarquismo, mas não necessariamente, mas é o que eu percebo dentro não movimentos políticos necessariamente, mas da comunidade trans em geral, né, de espaços que tenha pessoas trans, qualquer espaço que seja, é que as conexões que a gente faz, mesmo que não pareçam conexões políticas, né, uma reivindicação política no fim das contas, esse momento, por exemplo, de quando eu estava na graduação e eu te conheci, eu fiquei, caramba, é possível, sabe? Eu também sou um corpo possível aqui dentro das minhas possibilidades. Acho que isso também é um movimento político de existir, aquela coisa, aquele jargão meio, né, de existir, resistir para existir, existir como resistência, né? E quando essas pessoas foram falar com você, eu também identifiquei isso de novo. A gente se vê como nossas próprias referências nos espaços, que tá longe daquela questão de representação, eu acho. Talvez seja mais uma questão de realmente ver na existência do outro uma possibilidade para você também existir. E aí talvez gostaria talvez de ouvir um pouquinho você falando sobre isso, naquela questão da etnografia. Eu não sou da antropologia, né? Acho que Tarsila também não, mas talvez fazendo uma etnografia, por exemplo, num trabalho de campo, assim, o máximo que eu seria de etnografia é observação participante da sociologia. É o máximo, assim, para o meu limite. Mas como que isso poderia entrar numa etnografia, por exemplo, na sua pesquisa? Porque quando você vai num lugar e você se reconhece naquele corpo que você talvez está pesquisando, sabe? Isso Uhum. interfere? É possível uma pessoa trans pesquisar sobre pessoas trans e fazer um trabalho etnográfico? Sendo que, Uhum. entende? É possível o objeto pesquisar sobre o objeto? Acho que essa é uma questão que atravessa a antropologia pra caramba. Eu não sei, trazendo aqui, porque eu não sei, não acho que seja uma pergunta respondível, né? Que tem uma resposta consolidada. Mas algo que eu identifiquei, assim, ouvindo você falar. Enfim, falei a beça. Tássilo, quer falar alguma coisa antes? Ou você prefere que a gente fale e depois você responda, ou você responde Eu um a um? prefiro responder logo para a cabeça não embolar, Tá. porque você trouxe uma questão bem polêmica para o campo. Ih, meu Deus. Ih, cancelamento vem. Então vai, então fale. Então, a antropologia, dependendo da vertente que você pegar e do professor que te orienta e da forma que ele trabalha a etnografia, vai dizer que você ou tem que colocar totalmente de fora e enxergar as coisas como objeto, porque você está falando sobre o outro, você não pode falar sobre você, e são contras a uma coisa que a gente chama de autoetnografia, ou de uma combinação da psicanálise com a antropologia, que diz que aquilo que você vai observar e aquilo que você vai ressaltar ali na pesquisa enquanto importante ou enquanto diferente, tem a ver com as suas angústias e com os afetos que aquilo te causa. Então, não tem como você produzir uma neutralidade. Acho que Uhum. pela forma que eu estou falando, você já entende de qual lado eu sou, né? Sim. Então, é bem complicado, assim. Eu acredito que sim, tem como estudar a gente estudar questões parecidas com as nossas, porque a gente vai trazer ali, ainda mais trazendo sobre questões trans diretamente, porque tem muitos curtos-circuitos da cisgeneridade, como tenta pensar o universo trans, principalmente o universo não binário, né? Tipo, começa a falar de uma maneira certa ali, depois dá um deslize, umas transfobias Uhum. gratuitas, que pra gente já é suficiente para causar uma ansiedade de não identificação e de repulsa por esse tipo de produção. Então, é bem complicado quando pessoas cisgêneras tentam definir exatamente o processo transgênero. Eu vivi isso muito quando saiu a notícia e eu tive ali um processo diferente, mas também parecido, né? Essa análise de comportamento e do outro. No jornalismo, nas notícias que saíram sobre o meu caso, como as pessoas que me entrevistaram narraram aquilo que escutaram de mim, que é um pouquinho isso que a gente faz na antropologia, né? Escutar ali as pessoas,
ir num lugar, começar a observar e tentar dizer sobre isso que a gente escuta e que a gente observa. E essas pessoas jornalistas fizeram vários curtos-circuitos assim que eram para eles. Então tem uma coisa assim desse trabalho que o trabalho é nosso. Enquanto pesquisador, o trabalho ele é todo nosso. Se a gente está partindo de uma referência de algo que importa para a gente, isso vai trazer aquilo que a gente vai conseguir desenvolver. Eu acho que eu defendo muito, principalmente para todo mundo que eu converso, que a gente precisa ter um certo tipo de carinho, de tesão, de empolgação pelo nosso tema. Não dá para a gente fazer um tema, é um trabalho tão árduo, né? A gente procurar diversas referências de como outras pessoas trabalharam, cada palavrinha que a gente está usando, cada conceito, como outras pessoas já olharam para esse mesmo espaço que a gente olhou, ao mesmo tempo a gente inserir a nossa opinião, que é esse método acadêmico de se fazer as coisas, ele é tão árduo que às vezes elimina a nossa vontade e a nossa disponibilidade pela baixa remuneração, né? Também não é um trabalho muito valorizado no Brasil. Então, quando a gente é trans, estamos ali pesquisando sobre questões trans, existe uma dificuldade nossa, que é de tentar separar o que é pesquisa e o que é a gente, não como uma coisa que é diferente, mas em estrutura de escrita mesmo. Agora estou falando sobre mim, agora estou falando sobre a minha observação, agora estou falando sobre o que observei no campo e agora estou falando sobre o que me afetou observar esse campo e o que eu acho interessante nisso. São esses exercícios assim que a gente desenvolve a partir desse lado da antropologia, que acho importante e ressalta que a gente nunca parte de um lugar neutro, de um lugar desnaturalizado, de um lugar que vai conseguir lidar com o objeto em si, ou com o nativo, como outras categorias que eles usam, né? E a gente precisa, de certa forma, conseguir desenvolver esse tipo de escrita. E eu acho bastante importante a gente se fortalecer com pessoas que trabalham e pensam da nossa própria estrutura. No IFIX, a graduação de Ciências Sociais, ela tem uma coisa bem difícil, que é de criticar bastante as pessoas que escrevem em primeira pessoa, de orientar as pessoas a não escreverem dessa forma. E eu consegui fugir disso indo para a educação, onde isso é muito comum. Onde tudo isso que eu estou falando, que você traz, você vem de um lugar e isso vai te afetar no que você vai conseguir produzir. Já é bem superado, já é bem comum, então conseguir desenvolver isso nesse espaço. E agora que eu estou de volta na antropologia, eu tenho percebido que as principais pessoas que são meus colegas de turmas, entrando no mestrado, têm essa principal dificuldade de como separar o que é pesquisa, o que é você. Eu posso me colocar na pesquisa ou eu não posso. Eu posso pesquisar sobre algo pessoal que me afeta, ou eu tenho que ser neutra e pesquisar sobre outras questões. E só para finalizar, ressalto que pesquisar sobre algo nosso, algo que nos afeta, nos dá energia para fluir na pesquisa e ver esse lugar enquanto nós. Quando a gente pesquisa sobre uma coisa que tem nada a ver com a gente não consegue se afetar por isso, a gente pode até produzir um tipo de contato e a partir disso começar a gostar disso e se afetar por isso, mas eu sempre acho que alguns curtos-circuitos são possíveis. Na antropologia, a gente vai dizer que esses curtos-circuitos que eu chamo, eles podem ser elucidados por outros antropólogos que vão no mesmo campo e ver outras questões, e que o próprio trabalho científico de mesclar esses trabalhos já dá conta, mas eu acredito que no caso transgênero não é bem assim, né? Tem uma reprodução hegemônica de alguns tipos de pensamentos dos quais excluem a gente, diminuem a gente a coisas que não fazem sentido na nossa própria lógica. Que resposta. Nossa Senhora. Eu concordo totalmente com você. Assim, eu não sou da antropologia, mas eu fiz essa pergunta mais como uma provocação, né? Do que como aquela dúvida. Eu não sei o que pensar. Porque, no fim das contas, a gente tem que falar sobre nós, eu acho. Não que seja obrigatório. Tipo, a gente tem, é a nossa obrigação. Não, sou totalmente contra isso, mas quando a gente se propõe a falar sobre nós, acho que nós somos mais capazes do que qualquer pessoa cis de representar, de colocar na pesquisa aquilo que realmente, quem nós realmente somos, né? Társilo, fica à vontade. Se quiser falar alguma coisa. Pode deixar.
Tá bom, eu quero fazer pergunta. Se tiver algum problema no meu áudio, me avisem, por favor. Primeiro, me apresentar e agradecer a presença de Aoi, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns pelo mestrado. Eu sou Tarso, sou um dos coordenadores da revista Estudos Transviados também. E estou representando a revista aqui. E já estou com várias perguntas. Uma delas é baseado também numa pesquisadora que ela é da área da antropologia, então de certa forma eu não vou sair, mas eu não sou da antropologia, é só porque é uma referência para mim. E ela também produz a partir da autoetnografia, mas tem particularidades do trabalho dela que eu acho que é importante de ser respondido, assim. E acho que não tô achando que você tem uma resposta única, mas aqui também estou querendo saber qual é a sua opinião, porque eu tenho uma opinião, então também gostaria de conseguir conversar sobre isso, assim. É que no trabalho da Viviane Vergueiro, que é a pesquisadora, ela diz que a binaridade é um dos traços da cisneridade, né? Então, o meu questionamento é se a não binaridade seria um traço da transgeneridade ou se são coisas completamente diferentes e como que isso é visto assim para você. Que acredito que muita gente talvez tenham pensamentos diferentes, né? E talvez isso precise ser um entendimento também, né? De onde a gente aloca essa identidade. E aí eu tenho uma outra pergunta que é mais da ordem prática, que é pensando também na sua experiência, mas também que o nosso trabalho de pesquisa pode desenvolver. Que eu sou da área da saúde, então eu entendo que o reconhecimento jurídico é muito importante, porque é a partir de uma instituição, né, a partir do Estado que vai reconhecer uma identidade não binária, mas existem outros espaços institucionais que ainda estão atrasados e ainda não conseguiram se adaptar, né? Acho que a universidade é um que a gente ainda passa por várias questões, sendo da UFRJ também, já passei por algumas, mesmo sendo até o momento, né, no meu registro está como masculino, então de certa forma é reconhecido como binário, mas mesmo assim tem outras dificuldades. E no sistema de saúde, por exemplo, quando a gente acessa, e aí eu digo sistema que é lá o sistema computador mesmo, onde as pessoas têm o seu registro feito e tudo mais. Quando você vai colocar e pedir, por exemplo, para ir para alguma especialidade, por exemplo, ginecologista, uma pessoa que tem no seu registro de nascimento masculino não conseguiria fazer esse atendimento, porque no entendimento geral ainda só mulheres fazem esse atendimento. Então eu fiquei me perguntando como seria para uma pessoa que chega com um documento como não binário, né? Porque aí não tem nenhuma forma de o sistema reconhecer isso. E aí como que a gente poderia produzir dados para que a gente mostre para o sistema que existem pessoas não binárias e que elas precisam desse acesso em saúde também e conseguir mudar de alguma forma esse sistema que ainda está retrógrado. Eu não coloco a marcação ali, tipo, masculino ou feminino. Não tem, não tem. Não me representa. Quem eu sou não está incluso aqui. Mas eu preciso desse atendimento. Com quem eu posso falar? Existe uma ouvidoria, um saque, um e-mail, alguma questão que você vai lá e conta. Então, esse formulário não deu conta de preencher as especificidades da minha identidade e do meu gênero, por isso estou requerendo que isso seja feito a partir de um outro processo, um processo separado, por qual respeite esse processo. E a partir dessas movimentações, que eu acho que também é um pouquinho da questão mais jurídica, a gente consegue mostrar um efetivo de pessoas que têm demanda, né? Não vai ser só, tipo, até então, alguns espaços são só o meu processo, mas a partir do momento que tem mais pessoas ali, vão somando exatamente a demanda e o lugar vai ter exatamente o número de pessoas que vão conseguir desenvolver esse tipo de coisa. Mas é uma coisa um pouco complicada, porque a gente precisa, né, organizar a nossa cabeça, precisa ter uma técnica escrita para escrever isso de alguma forma, tem que ter o emocional de escrever isso não te afetar de uma maneira de acabar o seu dia. Então, são alguns desafios que a gente tem de conseguir, de certa forma, mostrar esses dados, que existe demanda sim, que a gente está ali e que isso vai. Isso é uma posição bem política minha, assim, que eu faço desde a votação para congresso da direção de professor do IFIX. Aí está lá a lista. Você pode assinar com seu nome cis ou você não vota. Eu não. Eu vou votar, mas eu vou votar separado na cartinha que eles fazem e coloca lá como se tivesse algum problema e o meu nome não estivesse lá. Aí nessa cartinha tá lá. Todos os anos que eu fiz, a minha cartinha foi separada. Eu não sei quantas mais pessoas fizeram isso, que eu não mobilizei um movimento para engajar as outras pessoas para fazerem isso, mas é uma escolha que eu tenho feito, assim, que eu acho que tem
me ajudado em alguns processos. O que isso demanda, ou o que demandou para mim durante a universidade, foi conhecer todo o processo burocrático, infelizmente, nessa tentativa de resistência. Tipo, tá, se não é essa pessoa que resolve, quem é a pessoa com que eu posso falar para que isso seja ouvido? Aí você tem que ir lá atrás dessa pessoa. Esse processo é bem cansativo também, às vezes a gente não tem tempo, não tem energia para fazer isso, então acaba sendo esses os grandes desafios, da gente conseguir tentar de alguma forma resistir para criar esses movimentos e perceber que aceitar ser outra pessoa nos documentos dá uma autoridade, pelo menos no meu ponto de vista, para que essas pessoas se tratem dessa forma e não é algo que a gente quer dar para uma pessoa cisgênera avaliando a gente em nenhum tipo de processo. Então, eu me coloco dessa forma. Sobre a nominalidade... Ai, notificação, foi mal, gente. Sobre a nominalidade e a questão de ter traços da cisgeneridade ou da transgeneridade, eu acho que não tem uma coisa definida por si só, como você já disse, porque é bastante amplo, né? Tipo, a não binariedade, ela não está pensando em encaixar nos binários, ela está pensando e, para além disso, se conectando com isso a que disso. Então, vai ter identidades que vão mostrar, tipo, não, eu reconheço esses traços de binaridade na minha identidade, mas eu também reconheço traços de transgeneridade e isso que faz a minha não binariedade estar exposta. Se eu reconhecesse só traços de transgeneridade, talvez eu me visse numa binariedade de gênero oposta ao meu gênero, ou como outras configurações opostas, transgeneridades e para além de. Então, é bastante complexo quando a gente fala do termo não binário para tentar pensar nessas coisas bem pontuais, porque a gente está falando de um universo muito grande, não de casos específicos. Eu acho que essas questões vão de caso a caso, sabe? Não tem como a gente trazer uma grande definição, uma grande leitura sobre essas grandes questões. Eu vejo o grande desafio na nominalidade de gênero, nas pessoas transgêneras, em produção de conhecimento, em debate de entender sobre o seu próprio gênero, que a gente tem o desafio mesmo de produzir essas questões e de se entender. Mas nem todas as pessoas transgêneras não binárias são cientistas sociais, são sociólogas, são, né, psiquiatras, são, enfim, das suas diversas formas, assim. Algumas são só pessoas que trabalham o dia inteiro e não têm tempo para ficar investigando e criando essas questões. Então, existe uma coisa do mundo de hoje que pede que as informações cheguem rápido, que a gente tenha ali na internet, mande as coisas, entenda, mas eu acho que esse processo causa muitos curtos-circuitos. Uma estratégia que eu fiz foi de me ausentar um pouco dessa necessidade de dar informação e trazer informação para permitir me entender e me consolidar enquanto pessoa. Então, me afastei um pouquinho das redes sociais quando algumas feministas radicais começaram a me mandar mensagens, me questionando, me desqualificando. Então, percebi, olha, não é uma coisa que eu ainda tenho estruturado para trazer, porque eu entrei para a universidade para tentar entender mais sobre isso. Então, não tem por que eu ficar nesse espaço aqui tentando desvendar coisas que eu ainda estou trabalhando. Eu acredito que, com o tempo, como é uma questão bastante recente na pauta e na fala e nas pesquisas, a gente vai conseguir trazer essas coisas com uma melhor qualidade e que, por enquanto, algumas coisas produzidas ainda têm essas questões de alguém traz uma coisa, alguém diz isso que a pessoa traz, umas questões assim que mostram uma diferença e uma diversidade que é própria, né, do nosso país, que é bastante diverso, mas que ainda assim estão se aperfeiçoando, estão se aprofundando e estão construindo essas questões. Eu acredito que com o tempo mesmo, daqui a uns anos, as coisas vão se delineando melhor. É interessante colocar também que da Viviane Vergueiro, né, como o Tarsilo falou, tem outros dois pontos, né, que definem a cisgeneridade, que é a pré-discursividade e a permanência, né? Então, não basta ver aquela... E aí, isso que a Oi falou agora, né, que você falou, tem tudo a ver. A gente pode até identificar traços de cisgeneridade, né, da binariedade em nós, mas esses traços sozinhos não dizem muita coisa, eu acho. Então, obviamente, a gente não tem como, pelo que eu entendi, né, a gente não tem como se desvencilhar totalmente da norma, porque a gente está, né, dentro dela, dentro do mundo.
que nem como você falou de psicanálise, eu já fiquei assim mais animado, porque a gente não tem como se desvencilhar da família edipiana, sabe, do complexo de Édipo, ou de qualquer coisa assim, porque a gente está dentro de uma lógica que é cisnormativa, heteronormativa, patriarcal, branca, endossexo e tudo mais, binária e linear, né, unilinear e tudo mais, e aí a gente vai fazer o quê? Ignorar todos os nossos anos de criação, de infância, de escola, né? Isso faz parte da nossa constituição enquanto sujeitos, enquanto indivíduos. Mas essas coisas sozinhas não dizem muita coisa. É necessário ter ali a pré-discursividade e a permanência, que a Vianney Vergueiro fala. Gosto também muito desse texto dela. Que a binariedade ela tem que ser permanente, ela tem que se manter em você para sempre. Se você nasceu de tal forma, você tem que ficar dessa forma para todo sempre, até o fim da sua vida. E ela tem que ser pré-discursiva. Então, talvez essa binariedade, né, eu não sei. Outro questionamento que eu acho que é interessante, até para todo mundo aqui, talvez Tarso, ou se quiserem falar e tal, talvez essa binariedade das transgeneridades é justamente por ela não ser, ela não é pré-discursiva. Ela é quase como se fosse pós-discursiva. É aquilo que Preciado fala, né? É uma binariedade que poderia ser até prostética, porque a gente está destroçando ela aos poucos nos nossos próprios corpos, mas ao mesmo tempo a gente não está sumindo com ela, porque isso é impossível. A gente está transformando aquilo que existe de binariedade em nós em outra coisa, mas é a partir dessa binariedade que a gente acaba operando. Não sei. Sei que a Oi já leu Preciado, né? Porque a gente fica trocando, mas eu não estou falando de Preciado. Estou falando mais dessa ideia de binariedade. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Basicamente, acho que em linhas gerais, em suma, possível, seria possível para nós, enquanto pessoas trans, aquele debate, pessoas trans podem ser binárias, sabe? E Tássilo caiu, daqui a pouco ele volta. As pessoas trans podem ser binárias? É possível que nós sejamos binários, sabe? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria saber a sua. A minha opinião, ela é bem pautada na narrativa do outro, antropóloga, né? Eu vou escutar o que o outro diz e, a partir disso, tentar intangibilizar isso. Então, eu escuto pessoas e narrativas de pessoas com identidades que se assumem binárias, mesmo sendo pessoas trans. E, dessa forma, Uhum. eu vejo como algo localizável. Tá ali, aquela pessoa, ela existe e ela está trazendo isso como existência dela. Eu não tento Sim. trazer a questão de, por exemplo, existe uma grande estrutura, uma grande norma que define tudo e tudo está organizado dessa forma e essa é a maneira certa de ver. Tipo, existe o afeto, existe a estrutura e a gente sempre vai Uhum. reproduzir a estrutura. E eu vou vendo de como os corpos reagem a esse tipo de estímulo, de como isso está Uhum. neles, de como apresenta neles, de como a sociedade tenta captar neles esse tipo de estímulo. Então, não é Uhum. interessante para a antropologia você trazer isso enquanto fato ou trazer isso enquanto estrutura, mas olhar para as pessoas Uhum. que dialogam sobre isso e anotar densamente aquilo que foi descrito. E, a partir disso, localizar. Isso aconteceu nesse espaço, por essas questões, e tem essas outras questões. E, assim, outros profissionais de outras áreas podem ler esses dados e falar: não, isso não faz sentido. Como é que a pessoa fala que isso nunca aconteceu e tal, e de fato isso está ali acontecendo e modificando e definindo essa pessoa, porque nessa fala dela, ela dá a entender que isso está ali. Não é uma coisa Uhum. que eu tento desenvolver e que eu não me interesso muito, para falar a verdade. Eu gosto disso, assim, essa última coisa que você falou, a gente pode não se interessar pelas coisas também, não é porque somos pessoas trans que a gente vai querer o tempo inteiro estar estudando sobre isso. Me identifico totalmente com a sua fala. O que eu penso que, assim, seria, tem até um texto que eu escrevi com meu irmão, que é aquela, da sombra da cisgeneridade às subjetivações transmasculinas, que a gente publicou num livro, Corpos Transitórios. E a gente coloca que assim seria impossível, a gente até conversou sobre isso, que é impossível que homens trans, pessoas trans masculinas, ocupassem aquela figura do homem opressor do patriarcado, aquele lugar, sabe, e se beneficiassem daquele lugar tal como o homem cis, ignorando, obviamente, quem afirma isso ignora todo tipo de atravessamento de classe, de raça, de sexualidade, né?
E isso, acho que por si só, já acaba rompendo com aquilo que a Viviane Vergueiro traz sobre a binariedade da cisgeneridade. Né? Porque é uma binariedade que não é pré-discursiva e não é permanente. Ela está sempre sendo desmantelada pelo fator da transgeneridade. Né? Aí eu fico nisso, assim, é possível, não é possível, mas no fim das contas, sendo ou não possível, pessoas trans serem binárias, a transfobia está aí. Né? A exclusão dos espaços está aí. E em relação a isso, e também trazendo mais para o aspecto da sua pesquisa, como o desenvolvimento assim, da sua pesquisa está andando em relação à questão das violências institucionais? Porque você passou da graduação, né? Aí você tem uma trajetória incrível na graduação, aliás, se quiser falar um pouco sobre isso, fica à vontade, se não quer tudo bem. Mas é que você tem uma trajetória incrível na graduação, aí você vai para a pós-graduação e é um ambiente bem diferente, né? E como se dá essa questão do acolhimento? Quando eu passei da graduação para a pós-graduação, eu me senti muito mais acolhido, né, pelo meu orientador e tal, porque é aquilo, acabou aquela questão da cobrança até de sociabilidade. Eu estou na pós, fazendo minha pesquisa, acabou. Né? Como você sente isso em relação na sua experiência? Eu comecei a graduação entendendo que eu tinha que correr muito atrás de muita coisa, como eu falei anteriormente. Uhum. Licença. Então, Saúde. obrigado. Na segunda semana de aula eu já percebi que eu estava ajudando as próprias pessoas que eram calouras comigo a lidar com a burocracia da faculdade, por essa postura que eu tive de tentar, de alguma forma, dialogar com os setores para que eles entendessem, para que eles me entendessem e não projetassem um entendimento sobre mim. Então, quando isso acontece, é uma coisa que eu até comentei com a Vani, que é uma amiga minha, pesquisadora, está no doutorado agora, que quando a gente está passando por uma situação de violência, de desconforto ou de impossibilidade no espaço, acaba que a gente tem que assumir algumas frentes para se blindar. Então, entrei no COAA, que é a Comissão de Orientação Acadêmica da Universidade, comecei a ver os casos que eles vinham para além da sala de aula, comecei a participar ativamente lá enquanto representante discente. Então, eu via um pouco dos discursos que os professores utilizavam para desqualificar um aluno, para qualificar ele, para falar se ele merece uma bolsa, ou se a bolsa dele tem que ser cancelada, entre outras questões. Isso já me trouxe um outro espaço de conseguir sociabilizar isso, né? Tipo, trazer para as pessoas no meu curso, tipo, olha, o discurso é esse. Então, para você se manter, você tem que dar conta dessas questões, porque se você não escrever isso no seu processo, por exemplo, quando chegar lá, isso não vai para frente, eles vão implicar com certa parte. A graduação, eu comecei nesse processo bem solitária, tentando fazer as coisas. Se eu não me engano, eram 3 pessoas trans no IFIX na época que a gente localizava. Tinha outras pessoas trans que não tinham se descoberto e outras pessoas trans que provavelmente estavam se escondendo. Mas tinha eu, nome na área da história, tinha Inaê, da filosofia, e tinha o... Qual o nome dele? Um cara da história. História, filosofia e ciências sociais. O nosso prédio, o IFIX, ele tem esses 3 cursos, um em cada andar. Então, eu meio assim, vamos fazer algo interdisciplinar, um evento ali para falar sobre questões trans, porque tá foda, a galera tá sendo muito transfóbica com a gente. Então vamos pegar uma pessoa de cada curso. Era obrigatório, porque era a gente, sabe? Umas questões. A gente mobilizou alguns eventos naquele prédio, em cada calorada eu fazia questão de ir lá ver, tipo, alunos negros, vamos ver como é que vocês estão. Alunos trans, tem? Não tem? O bolinho, assim, cadê vocês? Eu acho que você é. Mentira. Já se questionou mesmo, já investigou? Mas não, eu fui tentando, né, aparecer ali como uma pessoa que pudesse trazer ainda mais a questão do nome social, porque quando eu tentei ali mostrar para o UFRJ que eu usava o nome social, essa política, eles recusaram umas 3 vezes, falando que eu não era uma pessoa trans. Então, eu entrei com um processo da Defensoria Pública falando, se você não considerar, você vai ser processado, porque na sua própria estrutura de regulação diz que é autoidentificação. Como a autoidentificação é julgada por uma pessoa que não me conhece? Não faz sentido. Então, eu vou te processar sim. É meu direito. Aí a galera ficou assim, então vamos aprovar. Aí aprovaram, com muita pressão,
E eu percebi que essa pressão jurídica, né, como eu já estava atrás no início da graduação, me ajudou um pouco a impulsionar algumas coisas que eu precisava nesse prédio. Na pós-graduação, né, como eu falei, eu tentei de diversas formas estudar não binariedade de gênero na educação, Uhum. mas eles falavam que ninguém estudava isso, que não fazia sentido, que a minha Caramba. pesquisa era muito da filosofia, que eu estava no lugar errado, que não tinha ninguém para me orientar lá. Fui reprovada na avaliação de entrevista com o meu próprio orientador, né? E o meu próprio orientador me reprovou, então me trouxe uns momentos assim de reflexão que eu, poxa, eu vou Uhum. tentar a UFRJ, ali na antropologia, porque a educação também era o UFRJ. E quando eu entrei nesse espaço, eu fui fazendo meu projeto, minhas questões, eu me apoiei muito na questão de retificação de gênero para entrar enquanto tema, mostrar que tem a Letícia Ferreira ali enquanto professora referência que trabalha documentos, essas Uhum. de etnografia, e eu consegui bem delinear meu campo. Falei, ó, eu tô nesse campo aqui, não tem como você dizer que eu não dou nesse espaço, porque eu tô com essa muleta aqui. Só que quando Uhum. eu entrei, eu acho que eu já tinha até falado com você, Tchelo, que as minhas questões eram mais relacionadas a corpo, a musculação, Sim. a formato, corpos e associações de feminidade ou masculinidade. E daí a gente Uhum. pode entrar até quem define o que é masculinidade, o que é masculino nesse corpo, o que é feminino, tipo, Sim. é a estrutura social, é a cisgeneridade, é a Uhum. transgeneridade, tipo, quais são os símbolos que vão categorizar isso. E era uma das questões de pesquisas que eu queria entrar, que eu queria super entrar, mas que na educação não deu certo. Estava tentando pensar Sim. em uma espécie de currículo transgênero não binário do corpo, o que se pede para ter esse aval de ser trans, e não deu certo. Eu fui para cá, tentei ali, percebi nesses primeiros momentos que falar sobre retificação de gênero não era a questão que mais me excitava. Quando eu falei mais cedo, a excitação é importante para a gente continuar no processo acadêmico, para a gente Sim. continuar. Então, eu dei a sorte de encontrar o Antônio Bonet, que estuda antropologia do corpo e das emoções, trabalha muito com psicanálise e é Legal. bastante o meu tipo de escrita que eu desenvolvi na educação, de falar em primeira pessoa, de se colocar, de falar isso me afetou de tal forma, e a partir disso penso outras questões, e que se encantou pelo tema. Foi uma surpresa muito grande minha quando eu consegui falar, escrever o meu projeto, mostrar para ele que era sobre, sim, não binariedade de gênero, fabricação corporal, sinuetas, Uhum. masculinidade, feminidade, como a não binariedade pode aparecer e ter um espaço, como as pessoas... E eu não vejo pela estrutura, né? Tipo, a estrutura é capaz de produzir um corpo não binário, que é a pergunta que eu acho que vocês me direcionaram. Eu Sim. vejo como as pessoas não binárias se utilizam da estrutura para se sentirem confortáveis com o seu corpo não binário. Uhum. Então, a própria definição de não binariedade de corpo não binário, ela não viria da estrutura em si, mas dessa pegada que a gente já tem na autoidentificação, que é o que a gente usa para mapear a não binariedade, que é sobre esse processo. Então, respeitando o próprio processo da não binariedade, da autoidentificação, eu estava tentando mapear e proponho a isso nessa pesquisa, nessa dissertação que eu ainda não comecei, mas logo, logo vou estar lá fazendo a minha etnografia. Uhum. Inclusive, eu não sei, eu queria informar direitinho com os dados, nome certo, arroba de Instagram, essas coisas, mas tem a mobilização de um campeonato de fisiculturismo para pessoas trans que está sendo feita em São Paulo. Hum, eu soube disso. Uhum. Hum, Tá Muito bem legal. agora. Depois vou tentar colocar no comentário alguma coisa assim Uhum. para você, então vai estar lá embaixo. Beleza. E eu achei isso mega interessante, porque é sobre isso, né? Eles estão se propondo a fazer uma categoria. Para quem não conhece fisiculturismo, ele é um campeonato, né, de corpo e musculação de atletas que se propõem a fazer moldes específicos a partir da musculação Uhum. e Bem legal. estrutura corporal para certos tipos de sinuetas. E eu fiquei curiosa para saber quais sinuetas não binárias vão aparecer nesse espaço, né? Como as pessoas não binárias estão se apropriando dos seus corpos e entrando em conforto com a sua situação de gênero no corpo. Aí eu quero investigar isso para que eu não paute a minha fala em algo mais meu. Tipo, eu uso dessa forma, eu Uhum. pretendo usar dessa forma,
para ser um diário, não. Eu quero que isso se desenvolva em uma pesquisa antropológica, em que eu Uhum. olhe para essa comunidade não binária, para essas pessoas não binárias, e comece a relatar e descrever como essas pessoas incorporam isso. E eu acho que eu estou num Sim. caminho muito interessante, que é o caminho que eu queria lá na educação, lá atrás, que é o que eu tenho interesse de pesquisar, que é o que me afeta enquanto angústia de ser humano, enquanto questões, que felizmente eu consegui um espaço dentro do PPGSA na UFRJ para produzir. Eu percebi que não tem muitas pessoas estudando, senão aquela. Acho que muitas pessoas ser muito gentil. Não tem muitas pessoas estudando sobre questões transgêneras lá, Não tem questões que a gente. ninguém. Fala mesmo. Não tem ninguém Não, falando. assim, eu consigo localizar Amadeu, com um amigo meu de Uhum. pós-graduação, do doutorado, que está estudando sobre travestis negras e questões de violência no Ceará. Consigo localizar a Vani Veloso, que estuda sobre Uhum. linguagem discursiva, sobre linguagem neutra na questão parlamentar. Não sei falar muito bem o tema dela, mas é por aí. Algumas pessoas cis que estão olhando para questões trans e falando. Essas duas pessoas que eu localizei. Ainda não localizei mais pessoas, então não sei se tem estudantes, mas professor Uhum. mesmo, orientador que entenda sobre questões trans e as aulas de gênero e vai falar sobre mulheridade, sobre questões feministas. Não tem, infelizmente não tem. Mas Uhum. ainda assim eu consegui um espaço ali pensando no corpo, que é a minha questão principal também de abordar na minha pesquisa. Então eu acho que eu vou produzir uma pesquisa bem interessante, bem nova para esse programa, em conseguir trazer reflexões não binárias e dali. Uma grande questão que eu tenho na minha cabeça, que eu vou até perguntar como é que você faz, quando a gente usa termos tipo cisgeneridade, transgeneridade, você coloca nota de rodapé e explica o que é, ou Ah, você parte dessa arrogância que isso é tão comum para gente, que eu adoro, para mim, eu odeio ficar explicando essas coisas, também. que eu quero fluir sobre outros assuntos e tal, e não quero ficar explicando o beabá do que o dicionário significa. O problema é que esses termos não estão em nenhum dicionário, mas ao mesmo tempo a internet está aí, mas nem todo mundo tem acesso. Então, na minha dissertação, eu não queria definir, mas o meu orientador me orientou a definir. E aí eu defini, mas eu entendi, sabe? É aquilo. São termos que, se você for na internet, você vai achar milhares de definições de cisgeneridade e de cisnormatividade e tal, né? Eu prefiro até, às vezes, usar isso como uma ferramenta na própria pesquisa. Então, o que eu fiz não foi fazer uma explicação do tipo, eu até fiz isso, mas depois eu tirei, se eu não me engano. Ou tá lá, não sei. Mas enfim, no livro que eu vou querer publicar, que vai ser da dissertação, eu mudei isso. Eu não quis colocar um parágrafo falando, cis é isso, trans é isso, é, menino veste azul, menina veste rosa. Eu não fiz isso. O que eu fiz foi colocar definições quase que oficiais, entre aspas, de outras pessoas sobre cisgeneridade, sobre o que significa, para usar isso como um argumento na pesquisa, né? Para dizer, o que é transgeneridade, então, de acordo com o Código Internacional de Doenças, né? O que é transexualidade? Em contraste, o que é cisgeneridade, né? E já começar a argumentar. Aí a pessoa vai ler, vai ver a definição, mas eu vou trazer isso como uma ferramenta teórica ali. Mas assim, também acho isso meio chato às vezes, né? Porque a gente, beleza, as pessoas não conhecem muito bem o termo cisgeneridade, mas isso é uma questão, né? Ainda mais quando a gente escreve artigos acadêmicos que são voltados para a academia, a gente não está escrevendo, às vezes, cartilhas de saúde, né, cartilhas de educação, panfletos, né, coisas que vão circular mais, ou livros que sejam mais, coisas mais literárias. Às vezes a gente escreve uma coisa que se volta para a academia, para esse meio acadêmico nos estudos de gênero, que é um meio muito fechado, e aí você vai botar uma definição de uma coisa que as pessoas que vão ler já deviam saber, né? Ou que as pessoas que vão ler já deviam se propor a conhecer. Então, às vezes eu penso que se a pessoa não conhece um termo, como cisgeneridade, ou até transgeneridade, a gente tem que estar o tempo inteiro explicando isso também diz alguma coisa. Quando essas pessoas são esses estudiosos dos núcleos de estudos de gênero, né? Em sua grande maioria são mulheres brancas, muitas vezes são heterossexuais e sempre são cis, né?
E quando elas não sabem o que é cisgeneridade, isso diz também do lugar que elas estão ocupando ali, do que preocupa elas. Né? Elas não se incomodam com a realidade a ponto de tentar entender efetivamente o lugar que elas ocupam em relação a nós. Então, acho que depende de com quem que a gente está falando. Né? Uma coisa é que nem aquele meme da Jussara, né? Não é Jussara, você é cis? Sabe aquele meme daquele vídeo? O cara ficou falando pra Jussara. E a Jussara assim, o que é cis? Eu não sou cis. Categoricamente, ela é uma mulher cis. Mas ela não sabe o que cis significa. Uma coisa, esse é um contexto. Um outro contexto é, como eu fiz já no mestrado, de falar para uma professora cis, branca, professora universitária, né, de pós-graduação, você é uma mulher cis. E ela disse, eu sou uma mulher biológica. Aí eu falei, não, você é uma mulher cis, né? Aí ela, eu sou uma mulher anatômica. E ela sabia o que é cis? Não sei. Ela sabendo ou não o que é cis, o significado daquilo para mim é transfobia, né? Porque Sim, concordo. ela, ela dizer que ela é uma mulher anatômica, uma mulher biológica, estando naquela posição, tendo inúmeras milhares de leituras em estudos de gênero, tendo acesso à definição de cisgeneridade e a muitas outras discussões, talvez fosse uma questão de ignorância, mas ela seria ignorante em relação a isso também diz alguma coisa. Diz que ela não tem interesse do lugar epistêmico que ela ocupa de entender o que pessoas trans estão produzindo. Então, fiz um discursão aqui, né? Mas, no fim das contas, eu acho que, para resumir a minha resposta, seria que depende. Depende de com quem que eu estou falando e por que que eu estou falando aquilo. Então, às vezes eu coloco essa generalidade sim por uma questão das pessoas saberem, porque eu acho muito importante, mas às vezes eu acho assim, ó, vá à luta, vá pesquisar e descubra por si mesmo. Leia, toma aqui minha dissertação, leia, sabe? Dá uma pesquisada, enfim, estuda a beça, feminismo radical, não questiona nada, não critica nada, né? Vai ler o que pessoas trans estão escrevendo. Enfim, se coloca para trabalhar. Aí eu penso mais, eu tenho essa coisa mais, essa arrogância trans, eu acho que em muitos momentos, né? Com essa genialidade, eu acho que ela é importante, é uma questão de postura também. E você, como você lida com isso? Eu lembro de o meu processo na universidade ser bastante ligado com dicionário, tipo, falava deliberar. Nunca tinha escutado deliberar até chegar na graduação. Então, tá lá no texto, tem a sociedade. Que negócio isso significa? Não sei. Vai lá, pesquisa. A palavra não sei. Não tinha um dicionário para mim, um glossário que preparasse para que os textos acadêmicos contextualizassem todas as palavras acadêmicas que não foram ensinadas no ensino médio, mas eram textos trabalhados no currículo do curso de Ciências Sociais, pensados para as pessoas que vieram do ensino médio. Então, como assim, né? Como assim eu tenho que dar alguma coisa que eu não tive? Aí eu fico um pouquinho receosa, porque eu sou escorpiana, eu gosto dessa coisa assim, de tipo, olha, você me fez passar por isso, então eu vou fluir aqui no meu texto e quero que você Sim. pesquise ali, porque eu estou falando ainda mais sobre transgeneridade não binária de gênero, porque eu uso as três palavras juntas para categorizar. Aí a pessoa fica, tá, transgeneridade, não binária, que isso aí? Dá um Google. Já dei vários Google ali também para achar várias questões para entender os textos de vocês. Porque quando chega a vez de vocês, vocês não querem fazer isso. Mas eu também já fui interpelada por diversas pessoas no processo, falando, oi, se você não colocar, seu projeto não vai ser passado ali no processo seletivo do mestrado. Então você Sim. tem que estar colocando para conseguir, porque quem você está dialogando são essas pessoas aqui, ó. Aí mostra a cara de fulano de tal, aí vê aquelas pessoas assim bem estranhas, tipo assim, ok, então vamos tentar, né, tentar fazer isso, uma mediação nisso. Aí eu tento falar algumas vezes, às vezes eu coloco como nota de rodapé, mas nesse último trabalho que eu fiz, que eu estou tentando fazer como um capítulo da minha dissertação, que é um trabalho da disciplina da Letícia Ferreira, etnografia da burocracia, e Legal. bem relacionado com aquilo que eu estava pensando no início de pesquisar e tal, participar disso como ponto superado justamente nisso que você trouxe. Tipo, eu sei para que você está falando. Eu estou falando para a Letícia que conhece esses termos, então não é porque eu estou escrevendo aqui que eu vou fazer. Eu pensei em fazer um glossário no início para leigos, só para, sabe, um ensaio assim, tipo, tá aqui os termos gerais, se vocês quiserem, porque tá aqui lá no prefácio. Então,
Eu vou trabalhar isso depois, aí já ponto superado. Uma das coisas que eu tento falar também, tipo, não me interessa aqui definir exatamente o que é não binariedade de gênero, porque não é meu foco de Uhum. pesquisa. Meu foco de pesquisa é o corpo, sinuetas, feminidade, masculinidade. Se eu ficar definindo o que é não binariedade de gênero, eu vou fazer uma dissertação só disso. Então, Sim. não dá certo. Tem algumas escolhas que a gente tem que fazer ali, de até onde vai a explicação, até onde é suficiente, porque outras questões que eu fico assim, né? Tipo, como convencer essa professora trazer uma definição de cisgeneridade que ela possa compreender em cima da violência que ela opera. Então, dá um Uhum. trabalho muito grande quando a gente tem uma escrita empática e tenta produzir definições que realmente façam impacto. Então, eu quero gastar essa energia em outras coisas, em outros Uhum. conceitos, pesquisa, e não só na fluidez de palavras que a gente usa naturalmente para falar sobre a vida. Sim, concordo totalmente com você. Uma alternativa também é colocar, por exemplo, usou originalidade, bota uma outra rodapé e coloca para se aprofundar, leia tal. Aí você bota aí um artigo. Aí a pessoa vai no artigo. Sério, a pessoa vai, ela já, né? Já se habitua, tem uma coisa mais aprofundada, não vai ficar aquela coisa meio como se nós, pessoas trans, fôssemos um glossário cis, né? Ou um glossário de cada palavra, de cada letra da sigla LGBT, né? A gente não é. Então, acho que é uma questão até de pensar no acesso, e pensar também, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu tive uma professora de sociologia, que, aliás, eu era muito encantado por ela. E ela foi a primeira pessoa que trouxe o termo cis. E eu não sabia o que era isso. Eu fingi que eu sabia, obviamente, né? Porque eu queria que ela achasse que eu era um intelectual. Mas ela trouxe e eu não sabia o que significava. E eu sou uma pessoa trans. Obviamente, eu não sabia o que significava. Eu tinha 17 anos. 16 anos. É... Foi qual, Oi? foi qual ano? Porque 16 anos não entendeu o que é cis e trans agora, já está um pouquinho mudado o Não é. cenário. Eu estou tentando contextualizar. Sim. Foi em 2016. Eu sou de 2000, né? Então, enfim, o ano bate certinho com a minha idade. Mas aí eu não sabia, eu era muito alienado e tal. E eu fui pesquisar, fiquei assim, em choque, né? Caramba, que doideira. Mas eu acho que uma coisa é a pessoa que não sabe porque realmente nunca teve acesso, né? Outra coisa é a pessoa que não sabe porque não quer, Uhum. porque nunca se interessou, ou que sabe, mas recusa. E isso é muito comum também, pessoas cis que se recusam a se reconhecer enquanto cis. E isso é uma questão também de transfobia e de não reconhecimento de seus próprios privilégios, mas não só. É uma questão de não reconhecer a despatologização da transexualidade. Mas isso aí eu acho que é outro debate, e já está dando a nossa hora. Então, estamos aqui há mais de uma hora. Eita. É, Vamos para as considerações finais. Fala o que você quiser, assim. Obrigado. Eu vou deixar meus agradecimentos para o final. Mas vamos para as considerações finais. Se alguém quiser fazer uma pergunta, esse é o momento, manda aí no chat, aproveita. De consideração final, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. É muito bom ver você, Tchelo, ver aqui esse acolhimento pelo projeto, pelos grupos, em poder falar sobre a minha pesquisa, de estar sobre esse espaço, de estar novamente, né, passando e podendo afetar as pessoas com essa possibilidade. Como você disse, enxergar nossos corpos aqui é uma questão de possibilidade de existência. A gente olha e fala, nossa, tá ali, então será que eu Uhum. consigo também? Tem alguém ali sobrevivendo de alguma forma, arrumando espaços. Eu venho de um curso em que a questão transgênera não é bem abordada, ela não é bem trabalhada, e eu fui para esse curso para entender sobre essas questões. Então, Uhum. ver outras pessoas ali atrás de mim ou na minha frente, ocupando esse mesmo espaço, traz uma grande força e uma grande mudança, né? A mudança ela acaba partindo da gente quando a gente não aceita essas violências, não aceita ser tratado de uma outra forma, a gente não engole um formulário, uma coisa ali que você tem que preencher Uhum. masculino ou feminino, a gente traz as questões enquanto respeito de dignidade humana mesmo, quando a gente assume que quem nós somos é importante, está ali e a gente merece que o mínimo que é ser tratado da melhor forma e de uma forma coerente com a nossa existência. Uma pessoa falou, maravilhosa, faço dessas as minhas palavras. O Jonathan. É,
Aue, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu sempre esqueço de agradecer no início, mas é porque eu acho que a gente conversa tanto que eu já cheguei chegando assim. Eu esqueci de te agradecer por ter aceitado o convite para essa live. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Muito bom, que bom que as pessoas aqui conseguiram ver um pouco do que a gente já conversa no WhatsApp sobre nossas pesquisas e tudo mais, expondo aqui, né? Você é uma pessoa incrível. Essa é uma grande referência para mim como pessoa, não só como pesquisadora, mas como pessoa. Eu não vejo a hora de você escrever sua dissertação do que para eu poder citar você na minha tese. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente está nesse espaço, a gente tem que se dar as mãos, se apoiar. Eu acho num sentido um pouco diferente daquele ninguém solta a mão de ninguém, porque eu criei um certo ranço, porque ficou uma coisa meio, aquele feminismo branco hegemônico radical. Ninguém solta a mão de ninguém, só dos homens trans e das travestis, né? Então, e especialmente das pessoas não binárias, especialmente, profundamente. Uma coisa de não é nem soltar a mão, você eles nunca nem deram a mão. Então, mais no sentido de que, vim pela Oi, doutora Fê. Eu acho que é mais no sentido de que a gente reconhece como que esses espaços são violentos, né? Produzem muita violência institucional. E, portanto, quando a gente se junta, se dá as mãos e apoia as pesquisas uns dos outros, isso, por si só, é uma forma de resistir politicamente, né? De barrar essas violências. Não necessariamente barrar, porque elas vão acontecer, mas de reagir em relação a elas, né? De produzir ali uma resposta. E está aqui, né, eu representando aqui o NEAB como coordenação de comunicação e você como pesquisador e o Tarsilo que estava aqui como revista, né, eu acho que isso é muito significativo. Você vai ficar salvo aqui, a sua passagem pelo NEAB vai ficar salva aqui e outras pessoas vão poder ver, né, essa live e ver o que você está produzindo. Enfim, eu acho isso tudo muito significativo. Poderia ficar aqui horas falando, mas não vou. Então, muito obrigado por aceitar o convite, gente. Obrigado por quem esteve aqui assistindo. Não se esqueçam de seguir minha Bi, sigam a Oi também. E é isso aí, galera. Fiquem ligados porque vai vir outras palestras, essa live vai ficar salva. E é isso aí. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Muito obrigado por quem vai assistir. E beijos, pessoal. Tchau. Vamos finalizando. Vou terminar, tá? Tchau, gente. Tchau, gente. Beijos.